Olá, olá, tudo bem? Enfim, estamos aqui para um bate-papo com o Felipe Gebel. Bem, agora todo o sábado nós temos papo com o Odebon e, de certa maneira, eu vou trazer para vocês aqui uma série de convidados. Nós iniciamos na semana passada com o professor Tiago Pires, que me entrevistou, e agora, hoje, eu vou entrevistar o Felipe Gebel, que já entrou aqui, já solicitou. Felipe, abrindo aqui para você, já já o Felipe vai aparecer aqui para conversar conosco sobre uma das personagens assim mais controversas da história recente, que é a Maria Antonieta. Tudo bem? Como vai, Felipe? Olá, Paulo, tudo bem? Me escuta? Sim, sim, te escuto. Você me escuta bem? Ótimo. Escuto sim. Enfim, bem, em primeiro lugar, quero te agradecer por você estar aqui conosco, por você ter aceito o convite, Nada, é um prazer. ideias, né, comigo e também com todo esse pessoal maravilhoso aí que nos segue. E tem muita gente me dizendo que está super ansiosa, estão super Ah, ansiosas para ouvir você falar, né? a E Maria Antonieta sempre mobiliza, né? Sempre, uma sempre causa, sempre traz, sempre chama. causa, ela é sempre bafônica, né? Isso. Bem, gente, eu vou apresentar o Felipe muito rápido, porque na verdade eu quero que o Felipe se apresente, que ele fale um pouquinho, né, sobre o trabalho que ele desenvolve. Então, assim, eu vou te apresentar, mas já vou te passar uma pergunta. E aí, você, ao iniciar a resposta dessa pergunta, você já começa a falar também sobre você, sobre a tua trajetória, Tá ótimo, tá ok? tá ótimo. Bem, eu conheci o Felipe há uns 3 anos atrás, eu acho, mais ou menos, né? Justamente quando ele estava no mestrado, estava desenvolvendo a qualificação do mestrado, e com um tema justamente pensando aí a moda no final do século XVIII, ali na França, né? E depois disso a gente está sempre em contato, né? E, enfim, tanto Pela Veredas, né? Com a Veredas, com a Bepem, né? foram 2 artigos na Veredas, foi E, participação também na UERJ, no simpósio, junto com a Camila, né? Então, isso, Camila é uma querida. Camila nossa, parceira de trabalho aí nossa, gente, já acho que é quase 10 anos, mais ou menos, que eu trabalho com a Camila. Ela é ótima. E a UERJ também, uma faculdade, uma universidade incrível. Uma galera muito, muito especial. Bem, gente, Felipe é historiador, mestre em História Social pela UFRJ. Atualmente, ele está desenvolvendo um doutorado em História na Unirio, e justamente a área aí de pesquisa do Felipe é a formação do setor da moda, do campo da moda na França no final do século XVIII, pensando aí o desenvolvimento de novos estilos e também, digamos, nas relações, nas configurações de moda, poder e também com as questões de gênero no final do século XVIII. E aí eu vou te passar logo a primeira questão que eu tenho aqui, e vocês que estão aqui conosco, que vão nos acompanhar aí ao longo de uma hora, sintam-se à vontade também para fazer algumas perguntas, que aí, à medida que as perguntas forem aparecendo aqui no chat, eu vou organizando e passando também para o Felipe. E a primeira pergunta que eu te faço, Felipe, é como começou o seu interesse pela Maria Antonieta? Conta aí para gente. Ah, então, eu vou falar, vou ser bem espontâneo, assim. Eu comecei, na verdade, antes de eu entrar para a faculdade, assim. Eu li a biografia dela, do Stefan Zweig, e foi uma personagem, que, como você disse, que é bafônica, assim. Todo mundo adora, todo mundo gosta. E eu trabalhei durante um tempo muito curto, assim, meio informalmente, no museu da casa do Stefan Zweig, em Petrópolis. Eu sou de Petrópolis. E lá tinha os manuscritos da biografia da Maria Antonieta que eu estava lendo. Então foi
Tá. Eu pude ver os manuscritos de uma obra, né? De uma biografia. É uma das mais lidas, eu acho, talvez não a mais acurada, mais importante, mas certamente uma das mais lidas, né? Da Maria Antonieta. Que eu discordo um pouco da tese dele, mas enfim, foi aí que eu tive contato e eu fui me tornando meio que obcecado pela personagem da Maria Antonieta. Assim. E depois, na graduação, quando eu fui para a história, cheguei num ponto que eu precisava escolher uma coisa para fazer, para eu seguir a minha vida e fazer a qualificação. Então chegou num ponto, uma grande amiga minha, talvez minha melhor amiga, quase minha segunda mãe, que virou e falou para mim, ó, você precisa escolher uma coisa que você gosta de estudar e que você não se sinta mal estudando a vida inteira, porque você vai estudar isso a sua vida toda, então você não pode cansar no meio, né? Uma coisa que não te perturbe, que não se torne maçante para você. Então eu comecei a pensar, tá, o que eu gosto muito de, quais são os meus interesses? Ah, literatura. Eu fiquei, poxa, mas se eu começar a estudar literatura como historiador, a literatura vai perder o tesão de ser o meu passatempo, meu hobby, né? Que é meu grande hobby é ler, romance, literatura em geral. Poxa, cinema, talvez, sempre alguma coisa cultural. E aí eu pensei, tá, tudo bem, então vamos na Maria Antonieta, que é uma coisa que eu já tinha lido bastante, já tinha lido trocentas biografias, já era obcecado. E aí fui para Maria Antonieta. E aí na graduação eu desenvolvi uma monografia, na verdade, não sobre as biografias dela, mas os usos políticos possíveis, os usos políticos que a Maria Antonieta teve sobre algumas roupas e alguns estilos pessoais, sobretudo analisando os quadros oficiais, pintados, a maior parte pela Elisabeth Vigée Lebrun, e por alguns outros pintores. É, e por alguns outros pintores do período, assim, como que a vestimenta e a roupa dela transmitiam mensagens políticas tanto de foro pessoal quanto de foro mais público na relação entre imagem pública da monarquia borbônica, né? Então foi assim que eu segui a minha O teu início. meus delírios e minha relação afetiva com a Maria Antonieta, né? Que é a mulher para quem eu sempre volto, assim, que eu tento sempre, tá, vou largar um pouco de mão a Maria Antonieta, vou ser mais historiador social, deixar menos um pouco o indivíduo e a biografia, e eu acabo sempre voltando para Maria Antonieta. Eu achei engraçadíssimo quando a gente estava conversando, né, pelo WhatsApp, né, e aí você comentou alguma coisa, né? A mulher para quem eu sempre volto, né? Assim, a Maria que É. a mulher da sua vida, né? E Né, porque rola. Eu sempre fico tentando ali, né? Foi uma questão, assim, durante o período da minha formação, porque alguns professores que são muito importantes na minha formação, que são grandes nomes, assim, da academia da história, né? Na UFRJ e fora da UFRJ, na UF, você falava, olha, você tem que tomar cuidado, porque a sua pesquisa, ela tende a uma psicologização, ela tende a cair num excesso de biografia, não tem como você saber exatamente qual era a intenção da Maria Antonieta. Eu tô de acordo total com essas críticas, assim. Então eu sempre tento me policiar um pouco nessa relação de psique, né? Não tem como eu saber o que a Maria Antonieta efetivamente queria, ou o que ela estava pensando ao usar o vestido X ao invés do vestido Y, ou fazer. Só não sei, tem algumas que dá para você saber pelas cartas, que é outro aspecto que eu analisei também. Que aí ela é bem enfática em dizer, não, vou usar isso para fazer isso, e daí tudo bem. Mas a maior parte não dá, então assim, você tem que tomar cuidado um pouco com essa aproximação aí, né? não, e é bem interessante porque eu costumo dizer que um tema, principalmente quando a gente escolhe um tema para um doutorado, né? Porque assim, o mestrado, ok, a gente fica 2 anos, 2 anos e meio, dependendo enfim, da pesquisa e do nosso ritmo, mas justamente, sei lá, se você escolhe um tema para o mestrado e realmente depois você viu que aquilo não é mais o que você quer e tal, ok, você tem 2 anos e meio e você faz aquele divórcio e acabou. Só que No meu caso não teve divórcio da graduação. O meu não foi, eu não tive ainda o divórcio da pesquisa. E eu espero que não tenha. Eu espero que eu continue sem ser um divorciado. não, no meu mestrado, quando acabou, eu já estava divorciado do meu assunto.
Eu, enfim, Já se divorciou. Chega da eugenia, moda, chega. e eu me divorciei. Só que assim, quando a gente vai Né? para doutorado, que aí, na verdade, são 4 anos e meio que você fica no curso, e Uhum. você tem um tempo anterior aí de pesquisa, e isso vai se desdobrando em vários momentos no pós, né, o fim do doutorado. Então, assim, cara, você tem que escolher um tema. Eu costumo falar que, assim, ou é um tema que você ama, porque você vai ficar com aquilo, às vezes você vai ficar revoltado e vai ter que fazer uma DR com seu tema, vai botar seu tema um pouco do lado, você está revoltado, como em qualquer casamento, né? Ou às vezes é um tema que você também não gosta e você quer falar mal. Então, isso também Sim, sim. é um fator de motivação, né? No seu caso, é uma paixão. O meu tema para o É, doutorado tinha uma das minhas professoras, né, sempre a Andrea Dyer, sempre falava que historiadores e pesquisadores costumam escolher as suas pesquisas ou por diferença ou por identificação, ou porque aquele tema ali é totalmente estranho e aquilo lhe causa um choque ou um impacto, ou porque ele se identifica. Assim. No meu caso, eu acho que foi porque, de certa maneira, eu me identifico um pouco, não só com a Maria Antonieta, como, não sei, com um período, talvez, eu gosto do século XVIII. Assim. não, eu também adoro o século XVIII, quer dizer, eu adoro a história da França, né? E não é que eu acabei escolhendo trabalhar com o Segundo Império Francês aí que me acompanha. Né? Nossa, gente, eu acho que o Segundo Império Francês me acompanha desde 2009, entendeu? Né? Tem um tempinho, né, que eu tô assim, Né? Assim, sendo que eu tenho uma relação ali, digamos, poliamorosa, né? Sou eu, Napoleão III, a Eugênia Montijo e o Worf, né? Somos quatro nesse são os quatro, só tá ali no poliamor entre os quatro. poliamorosa com os outros três. E olha só, Felipe, quando a gente trabalha muitas vezes com determinadas personagens que marcaram uma época por N motivos, essas personagens elas são lidas de diferentes maneiras, né? Então, por um lado, a gente olha para Maria Antonieta, né? Se a gente pegar, eu trabalho inclusive no curso que eu estou encerrando agora, que é o curso sobre neoclassicismo, eu trabalho parte de uma aula em cima da Elisabeth Vigée-Lebrun, né? E nos cursos de história da moda também, né? Então, a gente olha para as obras da Elisabeth Vigée-Lebrun e a gente vê determinadas visões ali da Maria Antonieta, e aí a gente pega os panfletos populares que vão assim mostrá-la como uma mulher libertina, como uma mulher corrupta, como uma mulher fútil, ou seja, são diferentes Marias Antonietas ali representadas e que acabou que com o passar do tempo, o que veio para a gente para o senso comum é a ideia da mulher fútil. É a mulher Sim. fútil, a mulher dos muitos amantes, é aquela mulher que teria dito se eles não têm pão, que comam brioches, e que se divertia, no senso comum, diante da miséria da população. E aí, justamente, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas diferentes Marias Antonietas, digamos, e esses estereótipos que foram criadas, né? Como é que você vê essa Maria Antonieta para além desses estereótipos? Eu acho que, de fato, assim, quando você começa a estudar a história da moda, você chega num ponto que ela é efetivamente uma das personagens que não tem como você escapar quando você fala de história da moda. Você vai chegar ali num período que você vai ter o rococó, o final do início neoclássico, e você vai ter que encarar a personagem Maria Antonieta, ou até no ensino de história moderna, né, como Revolução Francesa, você vai ver como a última rainha da França, que foi decapitada, você tem essa ascensão e queda, né? E eu acho que sim, tem várias Marias Antonietas, existem várias, a sombra da Maria Antonieta, como os historiadores gostam de chamar, né, os especialistas no tema. Acho que existe uma sombra da Maria Antonieta que pega aí desde 1770, 1780 até 2021 agora, né? Que você tem essa sombra da Maria Antonieta. E eu acho que o senso comum pega essa visão da mulher fútil porque é a visão que é instrumentalizada pela Revolução e pela Primeira República Francesa. Né? No período da Primeira República, você tem uma instrumentalização bem forte de que você precisa apagar qualquer vestígio de um passado monárquico francês como uma coisa corrupta, como uma coisa passível de ser
de ser combatida, mas superada. E a Maria Antonieta é estrangeira, ela é austríaca, então eu acho que ainda tem essa pegada que a gente precisa efetivamente fazer um recorte de xenofobia, um recorte de que uma das críticas que ela sofria nos panfletos diz respeito à origem austríaca dela, não só austríaca, como da família Habsburgo. Ela é que é a principal dinastia europeia, rival da dinastia Bourbon, e que é um casamento diplomático quando você tem um rearranjo ali das forças geopolíticas europeias, né? E um dos apelidos que ela recebe nos panfletos é L'Autrichienne, que pode ser traduzido como a austríaca ou a outra cadela, né? L'Autrichienne. Então, assim, tem esse marcador de origem, né? Desse marcador de outsider, de uma pessoa que é de fora da França, que chega na França e que gasta mesmo. Não estou aqui para fazer o advogado da Maria Antonieta, longe de mim. Eu acho que a monarquia não funciona. Eu não sou monarquista, pelo contrário, eu sou de esquerda. Então eu acho que a revolução ela tem seus motivos reais para acontecer. Eu acho que durante muito tempo você teve ali uma tradição historiográfica que personalizava demais, personalizava a realeza e personalizava como se a crise estrutural, porque é uma crise estrutural, a crise estrutural que a sociedade francesa passa e enfrenta ao longo do 18 inteiro, que não é só no reinado do Luís XVI, né, da Maria Antonieta, mas é uma crise que pega o 18 inteira, como se a falência do Estado monárquico Bourbon, né, absolutista, entre aspas, fosse personalizada pela ação do Luís XVI, da monarquia, da corte de Versalhes, quando na verdade é uma crise mais de longo prazo, uma crise mais estrutural. E tem vários trabalhos que apontam que, na verdade, a Maria Antonieta ela foi meio que o bode expiatório, assim, porque é mais fácil, efetivamente, você pegar uma pessoa que seja estrangeira, que é por causa dela austríaca, e mulher, em vez de ser o rei da França, o homem francês. Então, ela se torna... Boatos misóginos. Sim, todos, se você pega os panfletos, todos os panfletos passam aí, são marcados pela questão sexual. Eu acho que é, na verdade, mais até, Paulo, do que a questão da futilidade, a questão dos gastos e as questões do... Eu acho que a questão dos gastos é mais posterior, é mais uma construção do século XIX e da Primeira República e do período imperial, napoleônico, do que do XVIII. Eu acho que no XVIII, especificamente, no eclodir da Revolução Francesa, com os líderes revolucionários, me parece que o que é mais importante ali nos panfletos é a questão do feminino, de um combate a uma presença feminina que não se encaixa nos padrões do que a sociedade francesa, sobretudo a sociedade parisiense, aceita como legítimo que a mulher ocupe, né? E esse é um espaço que a Maria Antonieta confronta, não só o espaço feminino, como o espaço da Rainha da França. O que significa ser Rainha da França? Quais são os papéis que ela precisa cumprir? Quais são as exigências que ela precisa realizar por ser a Rainha da França e para ser a Rainha da França? E isso é uma questão que ela, ao longo da trajetória dela, nunca conseguiu se ajustar muito bem, nunca teve ali um espaço confortável, ela nunca conseguiu, enfim, né? Eu acho que é mais marcado pela sexualidade do que pela futilidade, pelos gastos. Eu acho que os gastos é posterior e é a visão comum que a gente tem hoje, marcada pelo próprio livro do Stefan Zweig, que eu comecei a falar agora. O Stefan Zweig marca bastante a questão dos gastos, né? Dizendo que, na verdade, a teoria do Stefan Zweig é que ela era uma mulher medíocre, uma mulher comum, e que foi jogada ali como numa sociedade, num posto de alto dinheiro, né? Com muito dinheiro, com muito luxo, com muita coisa. E várias outras biografias fazem a mesma coisa, vários os filmes, as séries, qualquer coisa, sempre na questão do consumo. E eu não acho que você vai ver as fontes do século XVIII e você não consegue sustentar isso. Me parece que no século XVIII os gastos da realeza e os gastos da monarquia, da corte, não são vistos efetivamente como um problema para a população parisiense. A população parisiense aceita bem que os gastos sejam altos, é uma coisa naturalizada. Tanto que quando a corte é retirada de Versalhes e é levada para as Tulherias, o rei e a rainha, a família real, é levada prisioneira para o Palácio das Tulherias. Versalhes é invadida, saqueada,
E eles levam a família real prisioneira para o Palácio das Tulherias e a corte continua funcionando, com a aceitação da população. A corte continua funcionando. Então, esse ritual de corte, essa performance toda, se apresentar para o mundo e consumir, porque a função da corte é basicamente consumir e se apresentar, né? É naturalizada no 18. Então, a questão dos gastos e da futilidade me parecem que é uma coisa posterior, uma criação, ou, para usar o termo aí do Antoine Leuty, que é um historiador que eu gosto muito sobre o período, é uma invenção, uma fabricação, efetivamente, de um imaginário, né? Que está aí até hoje. Mas eu acho que no 18, porque eu acho que como historiador a gente tem que ser bem criterioso em entender o que as pessoas do período que a gente está analisando falam e como elas falam, e não e abstrair as visões que a gente tem hoje, né? E você precisa ir nas fontes e fazer um trabalho bem criterioso de fonte. Eu acho que isso é importante, né? E as fontes, elas não marcam tanto, me parecem que elas não marcam tanto essa questão do gasto. Marcam sim, muito mais, isso eu posso afirmar com bastante certeza, marcam mais a questão de uma sexualidade desviante, de uma feminilidade desviante e de nacionalidade. Então, assim, ela tem 3 desvios. Ela tem um desvio de gênero, um desvio de sexual e um desvio nacional, de pertencimento à nação, né, de origem. É interessante quando você traz esse ponto, porque assim, a gente percebe em alguns momentos da história, ou até da história recente mesmo, o quanto que quando uma mulher está num cargo de poder, se usa, né, quando se faz alguma crítica a ela, a gente encontra essa questão da crítica à sexualidade. E a aparência, né? E a aparência. Eu lembro aqui do governo Dilma, o tempo inteiro a Dilma era bombardeada com questões em relação à aparência. Ai, a Dilma é feia, ai, a Dilma é muito masculina, ai, a Dilma... Ou então se tava demais, ai, a Dilma tá usando muita maquiagem, ai, a Dilma tá muito botoxada, ai, a Dilma tá isso, a Dilma tá gastando muito com Camura, que era o cabeleireiro dela. Então, assim, tem essas questões, que são críticas que a gente não vê, por exemplo, sendo feitas hoje ao Bolsonaro, que não eram feitas ao próprio Lula. Ninguém questiona a beleza física do Bolsonaro ou a sexualidade do Bolsonaro, mas vão questionar não só a aparência física, o corpo, né, como a sexualidade da Dilma. Eu acho que assim, eu também não tenho muitos dedos em ser anacrônico, que é um medo que todo historiador tem, né? Eu não tenho muito problema com isso, não tem. Então, assim, me parece que no 18 funciona dessa mesma maneira. É mais fácil para os críticos da monarquia criticarem a mulher estrangeira vista como uma desviante sexual do que o rei da França. Sim. Então, é muito simples. Assim, é mais fácil criticar a mulher estrangeira do que o rei francês nacional, né? A personificação da nação, escolhido e ungido por Deus. Né? Ele é o representante de Deus na França, ele incorpora a França. Né? Ela não. Ela é uma mulher estrangeira que está ali para cumprir um papel muito simples, que é reproduzir. E é interessante que até mesmo, acho que isso fica bem explícito, na execução de cada um deles, né? A maneira com que ela é executada e a maneira com que é executado, porque ele tem toda a pompa de um rei francês que está sendo executado. Sim. E ela não tem direito a nada, ela está completamente arrebentada, ela não tem direito a falar, ela não tem direito de... O maior marcador é o fato do julgamento dele ter sido fechado, foi um julgamento privado, e o julgamento dela ser aberto. Isso é bem categórico, porque a gente tem as transcrições preservadas, tanto do julgamento dela quanto do julgamento dele, tem a transcrição dos julgamentos, né? O julgamento dele é um julgamento fechado, tem 30 pessoas na sala. O julgamento dela é um julgamento público, abarrotado de gente, porque é outro ponto, né, de disrupção, um ponto que ela confronta, né? Ela chama mais atenção do que o rei. É um outro ponto que eu gostaria de falar, né? Ela, enquanto ao longo do reinado, ela chama mais atenção e ela aparece mais do que o Luís XVI, efetivamente mais do que o Luís XVI. Coisa que até então, pelo menos no regime da monarquia borbônica, 14, 15, 16, os 3 Luíses, não tinha acontecido. Você tem o Roi Soleil, o Rei Sol, ele é o Luís XIV, por mais que ele tenha a esposa e tenha as amantes, as inúmeras amantes que o Luís XIV tem, ele continua sendo o centro da corte.
Luís XV é a mesma coisa, mesmo que você tenha a Madame de Pompadour ali, que domina efetivamente a política do período Luís XV, quem dita é a Pompadour, não é o Luís XV. Mas nas aparências ele continua sendo o centro da corte. No período do Luís XVI, a corte gira em torno da Maria Antonieta, não em torno do rei, que é quem tem o poder político. Ela não tem poder político, ela é barrada de decisão política. Ela efetivamente não tem poder político, ela é barrada pela lei sálica, legalmente barrada. Sim. Então, assim, o julgamento da Maria Antonieta comove a população parisiense revolucionária, já insuflada e revoltada, e realizando uma revolução que é justa, totalmente justa e necessária de ter acontecido. É, 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 o julgamento dela mobiliza mais os ânimos e os sentimentos da população do que o julgamento dele, porque, apesar de tudo, ainda se tem uma longa tradição retórica, uma longa tradição de justificação do poder do rei. A justificação do poder da rainha, na verdade, não existe uma justificação do poder da rainha na França. A justificação do poder da rainha é a pessoa que tem que procriar e gerar o herdeiro. A função dela é essa, ela tem uma relação. A relação dela com a nação francesa é de comunicação, ela é um portal, ela é um fio do rei para o próximo rei. Ela tem uma ligação, mas ela não tem um corpo místico, né? Para pegar a teoria dos dois corpos do rei, o corpo físico e o corpo místico. O corpo místico da rainha é dúbio. O corpo místico dela, isso das rainhas da França, né? Ele é dúbio porque ele é só uma ligação, ele é uma ponte de ligação entre o rei antigo, que vai morrer, que é o marido, e o rei novo, que vai ser o filho. Então, a Maria Antonieta, ela não é anônima como as outras rainhas. Por exemplo, ninguém lembra o nome da esposa do Luís XIV. Do Luís XV, então, que era polonesa, Maria Lequzinska, quase impronunciável. Então, a minha tá ok. Oi, Voltamos. Felipe. Voltei. A minha internet deu uma Foi a falhada. minha ou foi a sua? Foi a minha ou a sua? Fiquei em dúvida. Eu realmente não sei. Bem, Marcelo, que é o da Gesto Cultural, que é o meu sócio, pediu para a gente aguardar um minutinho. Tá. Até que vocês que estão aí assistindo, foi a minha ou foi a do Felipe? Só para a gente ter uma noção. Se alguém puder responder, só para eu saber, senão eu tento resolver aqui. Tem uma outra internet aqui, eu só tenho que trocar de cômodo para ficar mais perto do roteador. Bem, agora tá indo. Bem, o Marcelo ele pediu para aguardar só um instantinho, enquanto isso ele está colocando aqui no chat, até regularizar a internet, os nossos próximos cursos que a gente vai realizar. Vou até comentar. Voltou, foi a minha, que o pessoal está falando que foi a minha que caiu. Pode. Enfim, até aproveitando, já que a gente está falando de moda, de arte, a gente vai ter em breve aí 2 cursos que a gente vai iniciar relacionando com a questão moda e arte. Nós temos um que é a história da moda de Worth a Chanel, que são 4 encontros, e teremos o outro que é a moda vai ao cinema, eu e a Camila Mundel. Enfim, bem, acho que agora está funcionando direitinho. E agora voltamos, estabilizou o voo. Teve uma turbulência. Eu vou te fazer uma pergunta, porque enquanto você estava falando, veio uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que eu acho que dá para você fazer um gancho com o que você está falando. Você está falando bastante das fontes, e aí o Tiago Pires, que está nos assistindo, ele perguntou sobre a questão de como você teve acesso às suas fontes. Se você foi para Paris para fazer o levantamento dessas fontes. Quem me dera. Quem me dera, diríamos.
foi isso? Como é que você chegou nas fontes? É, enfim, quais são essas fontes? Conta um pouquinho, que aí você responde Ótimo. o Thiago e eu acho que faz o gancho com o que você estava falando. Então, estudar a França tem as suas coisas ruins e as coisas boas, né? As coisas ruins é que você está falando de um. E eu acho que isso é bom também, não é ruim, não. Eu acho que eu ia falar que é ruim, mas já pensei, não é. Você está vendo de um ponto de vista externo, né? Você não está ali, então você não tem contato totalmente com sociabilidades ou com práticas que ainda são marcadas na sociedade parisiense, por exemplo, e que tem uma tradição desde o 18. Mas eu acho que é bom também ter, eu ia dizer que isso era ruim, mas não é. Você ter um olhar de fora também é bom, às vezes, nessa sociabilidade. Por exemplo, se a gente pega o caso do Rio, eu acho que a gente carioca tem mais uma aceita melhor certas questões de violência do que pessoas de fora. Então, talvez uma pessoa de fora tenha um olhar mais crítico. Então, nesse sentido, eu acho que é. E tem as coisas muito, muito boas, que é, por exemplo, do acesso às fontes. A França é uma grande potência nesse sentido de disponibilizar fontes. Assim. Toda a Biblioteca Nacional Francesa e todos os museus são quase 100% digitalizados. Eu não sei da última vez, mas a última vez que eu tenho o site, né, a plataforma Gálica, que você entra lá e você tem uma única plataforma a coleção praticamente inteira dos acervos históricos das bibliotecas e dos arquivos franceses, né? Então você entra lá e eu não lembro qual é a porcentagem atual, mas a última vez que eu vi eram 82% de todos os arquivos públicos franceses digitalizados e publicados ao público internacional, não só nacional, como a todas as pessoas que quiserem entrar lá no Gálica e acessar e procurar o que quiserem. Assim. Então, a minha, meu contato com as fontes sempre foi pelo meio digital, pelo Gálica, né? Então, as minhas fontes principais foram na graduação, né? Na graduação foram as cartas da Maria Antonieta com a mãe, passando pelo embaixador austríaco, o Conde Mercy d'Argentou, e que estão lá, todas digitalizadas no Gálica, tanto, na verdade, é um livro que as cartas foram compiladas e transcritas, graças a Deus, porque pegar a carta mesmo e ter que ler a letra da Maria Antonieta seria complicado, porque a letra dela é péssima, a letra da mãe também é muito complicada, em alemão, que eu não falo e não leio em alemão, então, não, era em francês, a da mãe era em alemão. Mas então já tem transcrita, já está lá transcrita, um projeto muito ambicioso do século XIX, toda essa coleção. E você tem os documentos oficiais, os tratados reais, as denominações, as questões, por exemplo, que eu disse do julgamento. Você entra no Gálica, você escreve Jugemando Roy, 1789, o Gálica vai te dar todos os arquivos com essa palavra-chave. Aí você vai lá e você vai encontrar em algum lugar. Dá um certo trabalho, porque tem muita coisa, então você tem que ficar ali escavando, fazendo meio que nadando na internet, no Gálica. Mas é uma coisa que eu adoro, entrar no Gálica e ficar futucando, porque aí você acaba pegando coisas, é um grande arquivo, assim, parece que você está se perdendo uma grande biblioteca gigantesca, cheia de coisas, e sem ter que ficar respirando poeira, né? Então você vai ali futucando, futucando, e você vai achando coisas, assim. Então as minhas fontes o acesso sempre foi pelo Gálica. E no mestrado, eu pesquisei, as fontes basicamente foram duas revistas, né? Que são consideradas as primeiras revistas de moda do mundo, aspas, porque enfim, são revistas, ok. A Cabinet de Mode e a Magazine de Mode Nouvelle, que estão todas disponíveis no Gálica agora, mas quando eu estava fazendo a pesquisa, a Magazine de Mode, na verdade são a mesma revista é a mesma revista que depois é renomeada, né? Os números finais da Magazine de Mode não estavam, mas tinha um amigo meu, um conhecido meu, que mora em Paris, e ele foi na Biblioteca Nacional, digitalizou e me enviou. Então eu consegui ter um acesso a todos aos números das revistas que eu estava pesquisando. Aí agora, no doutorado, como é rápido, né? Porque eu fiz o doutorado em 2018, terminei em 2019, então 2018 eu estava já começando a escrever, 2019 escrevi mesmo, então, e agora, 2020, os números que faltavam da Magazine de Mode Nouvelle já estão lá digitalizados pelo governo francês,
pela Biblioteca Nacional Francesa. Então, assim, na França eles têm essa rapidez e essa eficiência em compartilhar história, compartilhar material histórico, né? É, bem interessante. Quando eu fiz o meu levantamento sobre o Segundo Império Francês, entre ali 2009, que foi o primeiro contato assim mais efetivo que eu tive com o meu tema, e 2014, defendi em 2015, né? Então não tinha, assim, tinha bastante coisa na internet já digitalizada, mas não tanto quanto nos últimos anos. Mas e aí quando eu fiquei um tempo em Paris para eu mesmo digitalizar os jornais, eu já fiquei muito impressionado naquele momento, porque havia um site, agora não me recordo, que é um site que ele você tem o Gallica e tal, mas tem um outro site das outras bibliotecas. Sim. Então, digamos, você quer um determinado periódico. E aí você entrava, você tinha que se cadastrar naquele site, você, com aquele cadastro, simplesmente o site já te dizia onde estava o local. Então, se eu queria determinado periódico do ano de É o site da. Isso. o ano 1853, eu preciso daquele periódico de março até julho. Ele E vai aí te dizer onde está. me Ele vai te destacava. dizer na cidade que está no arquivo X, você vai lá, pede, você consegue. Tem uma. Mesmo que ele não esteja digitalizado, você consegue achá-lo, Era o você caso. consegue localizado. Eu conseguia ali justamente matar o que eu queria. Alguns tinham que ir para fora de Paris, uma boa parte eu consegui em Paris, mas eu sabia exatamente onde ir e pelo site eu já reservava o documento para o dia que eu queria, porque aí na hora que eu chegava lá, eu tinha a minha carteirinha e eu já entregava e eles já tinham É, separado para mim. muito, assim, é muito rápido, é muito. Eu Você tem um investimento, você tem um investimento efetivo e é uma realidade completamente diferente da nossa, né? Infelizmente. eu fiquei assim chocado e do tipo, eu trabalhei muito na Biblioteca Fornet, que fica no Ah, foi... eles têm muito acervo ligado à moda, moda e é. outras imagens, né? E justamente eu chegava lá, já estava separado, aquilo ia ficar disponível por tantos dias, só para mim, e aí eu assinava lá um documento para eu poder fotografar, né, fazer Foi digitalizado. digitalizar as imagens, e um documento que aquilo era para uma pesquisa, não era para fins comerciais. Isso, que não era para fins comerciais. Né? Então, assim, eu fiquei muito impactado e eu não pagava para fotografar, né? E até a questão das imagens, e como que isso varia também entre países europeus, né? Porque, por exemplo, tem um amigo meu que faz pesquisa no mesmo período que eu, 1780, só que Inglaterra. Para qualquer imagem que ele precise utilizar, ele precisa pagar para o governo inglês. Então, assim, a Inglaterra ela não disponibiliza para uso não é de domínio público, grande parte. E, assim, a Inglaterra, por exemplo, tem uma política muito mais estrita. Assim, eles não têm uma biblioteca nacional, um centro onde está tudo ali concentrado e aberto ao público. Eles têm muita coisa digitalizada, praticamente tudo também, mas você precisa ir lá, acessar e pedir direitos e comprovar que você é um estudante, justificar por que você está usando. A mesma coisa na Alemanha, né? Tem algumas coisas agora, por exemplo, que no doutorado que não estão na França, estão na Áustria, e que eu quero ter acesso. E tem digitalizado, só que eu preciso justificar por que eu quero ter acesso àquela fonte, ou pagar para ter. Ou eu justifico por que eu quero ter acesso, porque eu sou um pesquisador de doutorado e que pesquiso isso, 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 e aí eles vão me dar a permissão gratuita, ou eu pago. Então, assim, como que as políticas são distintas dentro da própria Europa, né? E como que Não, a França me parece, assim, ser um é mais, centro, assim, é porque... mais democrático mesmo. Eu lembro que Sim. teve só uma biblioteca que não estava conectada a essas bibliotecas, que era de uma outra, que é até ligado a, enfim, a uma empresa e tal, que era a Biblioteca do Museu de Artes Decorativas, e que alguns periódicos estavam lá. Mas assim, eu simplesmente mostrei a carta de que eu levei uma carta traduzida, né, em francês do programa da UERJ, apresentei a carta e ali eles cobravam. Só que assim, o que eles cobravam eram centavos para cada imagem e que eu mesmo dizia
Eles não ficavam lá contando, ele vai tirar 10, ele vai tirar 20. Eu dizia, preciso de tanto, assinava, Uhum. e eu fotografava 10 páginas, 20 páginas, e eu pagava lá os centavos que eles estavam me cobrando. E eu lembro que, na mesma época, uma colega do doutorado, que estava pesquisando numa instituição aqui do Rio de Janeiro, pagava R$ 50 por fotografia. Assim, R$ 50 por fotografia em 2014. E ela precisava fotografar várias cartas. Então, assim, era um negócio. Eu falei, gente, eu pago, sei lá, 10 centavos de euro por foto. E que ninguém... Na Inglaterra também é caríssimo, assim, esse meu amigo estava dizendo que assim, ele precisa, o total seria assim, ele precisava de 20 imagens e agora ele está reduzindo para 5 ou 6 porque é o que ele pode pagar com a bolsa ou com o dinheiro que ele tem do trabalho, porque né, a gente também não vai ficar, a gente está querendo uma formação, a gente está querendo se formar para entrar no mercado de trabalho, aí você precisa custear e tirar um valor enorme, abrir a sua carteira e tirar um valor muito alto para ter uma formação profissional. Então, assim, pesquisar a França, né, para a pergunta original, pesquisar a França não tem muito essa questão, porque você vai lá no Gálica e pega. Agora, assim, né, espero que eu consiga uma bolsa sanduíche ou algo do tipo para ir terminar e ir finalmente para Paris e ver como as coisas vão ser. Assim. Mas no doutorado, por exemplo, no mestrado, não existe mais essa possibilidade aqui no Brasil, né? Bolsa sanduíche em mestrado é praticamente impossível de conseguir. No doutorado é mais menos difícil, né? Eu acho que na atual... menos difícil. Eu ia falar é fácil, mas não, na atual Não, conjuntura nada é fácil, é menos difícil. atualmente é menos difícil, né? Eu acho que é Então, importante. não existe fácil atualmente. Eu acho que é importante realmente você ir à França para você ficar um tempo, porque, ok, você tem todo acesso às fontes, então isso facilita pra caramba, mas assim, você está inserido ali, você poder caminhar pelos locais onde a Maria Antonieta e outras pessoas caminharam, isso vai te dar uns insights muito E o legais. intercâmbio, né? O que me interessa também é o intercâmbio com outros pesquisadores. Porque, Sim, assim, você é da academia, você sabe, né? Aqui no Brasil, a história moderna tem um problema, eu acho. A área de história moderna ela é muito dominada e óbvio que isso tem um motivo, porque a gente está no Brasil, claro. Então, história do Brasil domina todas as áreas, isso é legítimo, super legítimo. Mas eu acho que tem um domínio excessivo. Pessoas que estudam outros lugares que não o Brasil em história moderna têm muito pouco investimento e poucas pessoas. Então, poder ir para a França e ter contato com as pessoas que estão produzindo sobre França no século XVIII é o que tem me, me seduzido e me chamado mais, assim, conseguir esse intercâmbio cultural efetivo com outros pesquisadores, né? Com outros pesquisadores. Óbvio que eu tenho intercâmbio aqui no Brasil, por exemplo, a gente conversando isso aqui, ou com a Maria Bonadil, da UFJF, que é uma querida, ou a Camila, a Andrea Dyer, que é uma grande pessoa aí, que é uma grande musa acadêmica, enfim, tem vários intercâmbios, mas específicos sobre o tema, né? História francesa, Paris, século XVIII, uma coisa muito específica, né? não, Para assim, não. poder ter acesso à academia francesa é uma coisa que eu acho importante. E, Felipe, uma pergunta que eu vou te fazer é justamente essa questão da Maria Antonieta até hoje, né? Maria Antonieta como um ícone do mundo fashion. A gente volta e meia encontra, e, assim, cara, isso há muito tempo, editoriais de moda e que aí colocam lá, e às vezes não tem nada a ver com a Maria Antonieta, mas é a Maria Antonieta. Né? E alguns editoriais, eu acho que existe sim uma pesquisa legal de levantamento de imagens da época, outras não, outras assim, eu fico catando a Maria Antonieta ali, queria saber, eles acham que é só botar um bando de coisa dourada e perucas grandes que estão falando de Maria Antonieta. E eu queria que você comentasse um pouco isso, né? E aproveitasse, pegando essa questão da Maria Antonieta como ícone fashion pop até os dias de hoje, e você também falasse do filme da Sofia Coppola. Aproveitar e Ah, juntar sim. dois assuntos. Eu acho que assim, é um pouco complicado para alguns historiadores, né, ter essa noção Não que seja complicado porque eles não tenham capacidade, óbvio que não, mas porque não os interessa muito
ter uma visão de continuidade, como que as coisas continuam existindo até os dias de hoje, como que os personagens e os imaginários e as práticas sociais de certos períodos são reinterpretados, reanalisados e rearranjados ao longo do tempo até os dias de hoje, né? Eu acho que a Maria Antonieta é uma coisa muito... Isso fica muito bem marcado, né? Por exemplo, um exemplo muito claro. Até 2016, quando os cidadãos franceses tiravam o passaporte dos cidadãos franceses vinha dentro de uma pastinha, e nessa pastinha tinha meio fosca, assim, uma silhueta meio fosca da Maria Antonieta. Então, assim, o passaporte francês tinha ali o símbolo, como que o próprio governo francês atual, atual, 2016, 17, se apropriava da imagem, da própria imagem, essa sombra ampla da Maria Antonieta. Eu não acho que ela é só um ícone da moda, um ícone fashion, né? Eu acho que ela é efetivamente um ícone pop. Ela se tornou, ao longo, no século XX, no século XXI, um ícone pop mesmo. Todo mundo sabe quem é. Você não precisa, todo mundo sabe, é igual a Madonna, você não precisa falar qual Madonna você tá falando, é a Madonna, porra, sabe? É igual a Maria Antonieta, você não precisa falar Maria Antonieta, qual Maria Antonieta? A única Maria Antonieta, sabe? Maria Antonieta, pronto, sabe? Ela não exige apresentações, assim. Uhum. E é um trabalho que eu já apresentei em alguns espaços, em alguns eventos acadêmicos, que é justamente um panorama sobre as biografias da Maria Antonieta, né? Desde as primeiras escritas, que não são biografias, são memórias de aristocratas, até as biografias mais recentes. Eu acho importante a gente traçar quais são esses usos, né? Em que momento a Maria Antonieta é reapropriada, em que espaço ela é reapropriada e para que ela é reapropriada. Por exemplo, um editorial de moda, como você citou. O editorial de moda, ele está querendo uma coisa muito específica com uma Maria Antonieta muito específica. Ele quer a Maria Antonieta do consumo, a Maria Antonieta exuberante, a Maria Antonieta dos cabelos de 2 metros de altura, a Maria Antonieta da maquiagem extravagante. É essa Maria Antonieta que o editorial de moda quer para vender um produto, para vender uma revista, para vender as roupas, para vender uma visão de mundo ou um novo estilo. Então é essa Maria Antonieta. Quando você tem uma biografia, você também precisa se atentar quem é esse autor e em que lugar esse autor está escrevendo essa biografia, né? Ou para pegar o filme da Sofia Coppola, outro exemplo que você deu, e que todo mundo adora, porque realmente o filme é lindo, antes de tudo. O filme é lindo. Antes do filme ser... Antes, assim, de entrar no mérito, se o filme é bom ou ruim, o primeiro ponto é o apelo estético, porque o filme tem um apelo estético, o filme é lindo. Sabe, as cenas dos doces, por exemplo, eu adoro doce, eu sou uma formiga. Cenas enormes daqueles doces lindos, daqueles doces super... E, né, tem uma pesquisa por trás, o filme é filmado em Versalhes, e tem as roupas, ganhou Oscar. As roupas, né, principalmente, que a gente está conversando sobre moda, né, então é importante falar da roupa. É uma super pesquisa feita pela... Esqueci o nome dela. Acho que é Maria Canoneiro. Canoneiro. Qual é o primeiro nome? Milena Canoneiro. Então, assim, você tem uma pesquisa enorme, né, sobre as roupas. Mas, assim, acho que também a gente precisa fazer a mesma pergunta. É um filme que eu gosto particularmente, mas precisa ser feita a mesma pergunta. Quem está escrevendo? Quem escreve e dirige o filme? É a Sofia Coppola. Onde ele está sendo produzido? Hollywood. Qual a Maria Antonieta que essa Hollywood de 2008, eu acho, filme de 2008, não é? 7, eu acho. 2007, 2000. Eu acho que é 2007. Acho que é 2007. Qual Hollywood? Hollywood de 2007, de uma diretora mulher que tem uma tradição, porque ela é filha de um cineasta antigo, e ela está querendo passar uma imagem. E qual é essa Maria Antonieta? Aí é outra Maria Antonieta que entra em aspecto, né? É a Maria Antonieta incompreendida, é a Maria Antonieta que é a menina austríaca de 14 anos, levada para a França e... são multifaces. A Maria Antonieta é uma personagem multifacetada e várias faces são enxergadas, apropriadas e usadas, arranjadas e reutilizadas em diversos momentos. Então, eu acho que a Maria Antonieta como ícone pop não é a Maria Antonieta, são as Maria Antonietas, no plural. E aí, as Maria Antonietas no plural e em locais específicos. Eu acho que
a pergunta que deve ser feita, não só de minha como historiador, mas a pergunta é minha como consumidor de moda, como cinéfilo, como pessoa que lê literatura. Tem romance, sabe? Romance histórico com a Maria Antonieta. Romance dos mais altos, dos graus mais distintos, assim, desde romance erótico, erótico mesmo, de banca de jornal, até romances mais sérios, vamos dizer assim, né? Uma literatura mais séria. Então, assim, ela é realmente, mas eu acho que qual Maria Antonieta e para que essa Maria Antonieta serve, né? Então, a minha resposta final seria essa, não é uma Maria Antonieta, é as faces da Maria Antonieta que são pegas em momentos específicos e faces específicas e utilizadas com um objetivo específico, né? É bem curioso você estar falando dessa coisa da utilização, né, na cultura pop, na cultura contemporânea, né, e até o Thiago Pires está perguntando aqui que ele lembrou também da Cleópatra, né, que de certa forma também são múltiplas Cleópatras criadas pelo século XX e XXI, né, Elizabeth Taylor, né? Elizabeth Taylor e depois a Cleópatra na série Roma e outras propaganda em programas de humor na televisão. Maquiagem, o que você mais tem é a Cleópatra em propaganda de rímel, né? Agora, que eu tô usando, inclusive, propaganda de rímel, de delineador. Então, assim, você tem, não é a Cleópatra, né? Não é a Cleópatra que realmente existiu e que, se você for lá ver as fontes, nem existem tantas fontes assim. Então, é igual a Maria Antonieta. Que Maria Antonieta é essa, né? Então, tem esses personagens ali que são muito... tem muitas faces e que estão muito presentes até hoje no nosso linguajar e na nossa sociedade de consumo, né? Porque vamos ser bem claro também nas coisas. A gente vive numa sociedade de consumo, então, assim, e a indústria da moda, ela objetiva uma coisa que é gerar consumo. Ela quer vender e ela quer que as pessoas consumam. Então, igual o editorial de moda que você comentou. Sim, o que mais tem é editorial de moda com tema Maria Antonieta. Aí você vai lá para pegar, e se você for rigorosamente historicamente falando, né? Se você for rigoroso, você vai ver que, na verdade, as inspirações são muito anteriores, sabe? Ou posteriores, por exemplo, adoram retratar em editorial de moda Maria Antonieta usando crinolina. Crinolina não era uma coisa que não era nem usada no século XVIII, ainda nem existia crinolina. Crinolina não tinha sido nem inventada, sabe? Então, assim, a Maria Antonieta, eu adoro esses, né? Que é sempre a Maria Antonieta meio... Eu gosto, pessoalmente, porque, enfim, né? Mas também meio, falando eu gosto, meio irônico, assim. Quando é sempre assim, uma coisa assim, meio boudoir, e ela tá meio... É sempre um corpete, e a calcinha, e a armação expostas. Gente, essas armações não eram usadas no 18, sabe? Então, assim, é uma Maria Antonieta completamente imaginária, uma Maria Antonieta completamente inventada e fictícia. Não que ela não exista, ela existe, a gente está aí consumindo ela, sabe? Mas, rigorosamente falando, é uma Maria Antonieta que não existe. Uhum. Sim, é como a Cleópatra que o Thiago falou. Vou até aproveitar porque o Thiago também fez uma outra pergunta, que é sobre a importância da Elisabeth Vigée-Lebrun na construção dessa imagem pública. Se você pudesse comentar um pouco aí da relação entre as duas, a importância até da Maria Antonieta para a carreira da Elisabeth Vigée-Lebrun, enfim. A Elisabeth Vigée-Lebrun é a retratista oficial da Maria Antonieta, né? Na corte você tem 3 retratistas. Engasguei. Você tem três retratistas. Você tem 3 oficiais, né? O da rainha, o do rei, o da rainha e o da corte, que normalmente é o do rei. A Elisabeth Vigée-Lebrun, ela é escolhida para ser a da Maria Antonieta, escolhida pela própria. E aí você tem uma história, assim, né, que pode ser verdade, pode não ser, mas enfim, ela existe como narrativa, inclusive no período, né? De que a polêmica era qual seria o primeiro retrato oficial da Maria Antonieta. E que durante muito tempo a Maria Teresa, isso, o retrato oficial, para ser enviado como cópia para o casamento, né? Ser enviado para a França para ver se o Luís XV aprovava ou não a Maria Antonieta para casar com o futuro Luís XVI, com Luís Augusto, né? E ficou essa polêmica de quem vai pintar o retrato, quem vai pintar o retrato, e não se achava um pintor ou uma pintora que agradasse
a mãe, a Maria Teresa. E aí se acha, finalmente, depois a Maria Antonieta gosta do quadro da Vigée Lebrun, mas a mãe não aprova. E aí depois, quando a Maria Antonieta chega em Versalhes, ela retoma o contato com a Vigée Lebrun e pega o retrato antigo e escolhe para ser o retrato de coroação dela. Então começa essa relação entre as duas, o que é uma coisa outra coisa inovadora que a Maria Antonieta faz. Ela se cerca de mulheres, que é uma outra coisa que eu estudei, assim, como que a corte da Maria Antonieta, o entorragem da Maria Antonieta é marcadamente feminino. Você não, o retratista, ela escolhe uma retratista mulher. Quem cria as roupas dela é a Rose Bertin, que é de uma guilda específica das Marchands de Mode, que é uma guilda feminina, quase que exclusivamente feminina. No começo tinha 2 homens e depois ela é exclusivamente feminina. As pessoas que ocupam os cargos principais, os cargos públicos, são cargos públicos, superintendente do guarda-roupa, superintendente disso, superintendente daquilo, responsável pelo não sei o que da rainha, responsável por os cargos, né, da corte pessoal dela, são mulheres. Ela vai fazer questão de que sejam mulheres e mulheres que ela conheça, que ela escolha. E a Vigée Lebrun é um caso muito específico, muito emblemático disso, porque ela está escolhendo a retratista, ela está escolhendo quem vai criar o material, o objeto físico, o quadro, que vai representá-la na exposição do Louvre, na exposição da Academia Real, enfim. E é um objeto que tem um ar de sacralidade. Por exemplo, isso pega 14, 15 e 16. Tem o quadro do rei que fica exposto, as pessoas vão lá, vem o quadro e as pessoas não saem de costas, elas não dão as costas para o quadro, porque aquela representação é uma representação física do rei. Então as pessoas vão andando de costas. Então, assim, a Maria Antonieta escolher uma mulher para produzir esse quadro tem um impacto na corte. E aí são uma das primeiras críticas efetivas que a Maria Antonieta começa a receber dentro da corte diz respeito à escolha da Elisabeth Vigée Lebrun como sua retratista oficial antes dela ser rainha, quando ela ainda era Delfina, né, que é o cargo, a herdeira a próxima rainha, né? Então, assim, a Elisabeth Vigée Lebrun, ela tem essa relação pessoal com a Maria Antonieta, tem as memórias da Vigée Lebrun, ela escreveu as memórias no 19, que é a principal fonte aí que nós historiadores temos sobre a relação entre as duas, são as memórias da Vigée Lebrun, escritas depois, no século XIX, no período napoleônico, e que era uma relação bastante próxima, uma relação bem de proximidade, de amizade, e que a Maria Antonieta não era retratada sem um conhecimento de causa, que aí, mais uma vez, retomando o Stefan Zweig do começo, né, que foi de onde tudo começou aí na minha vida, minha relação com a Maria Antonieta toda graças ao Stefan Zweig, né, que vai ao contrário, quando você vê as fontes, vai ao contrário à tese do Stefan Zweig, de que a Maria Antonieta era uma mulher medíocre que se deixava levar. Não, ela tinha uma noção. Por exemplo, ela escolhe a Elisabeth Vigée Lebrun e pelas memórias da Elisabeth Vigée Lebrun ela dá pitaco a toda hora, do tipo, não quero essa cor, não quero essa pose, não quero esse estilo. E você tem o caso emblemático do artigo que eu escrevi, inclusive, para Veredas, né, Paulo, da Maria Antonieta no Salão do Louvre, do quadro pintado pela Vigée Lebrun, que precisou ser retirado, que causou uma polêmica gigantesca, porque a Maria Antonieta fez a louca, decidiu que, eu quero ser retratada com um vestido chemise, que é um vestido específico, um vestido solto, um vestido que é quase um camisão. E, Elizabeth, me pinta aí com essa porra desse vestido, e é isso. E é exposto na Galeria do Louvre, é exposto na exibição oficial da Academia Real, e causa um choque, causa uma comoção enorme, porque aquilo ali não é concebível que a rainha da França se apresente daquela maneira. Não é concebível que a rainha da França se apresente com aquele estilo sem a pompa, é um vestido informal, e o quadro precisa ser recolhido. E a Vigée Lebrun tem literalmente 2 semanas, eu fico pensando na coitada da Vigée Lebrun, em 2 semanas tendo que repintar o quadro, ter que recriar o quadro, que são os 2 quadros mais famosos dela, que a gente até usou aqui na divulgação dessa live, né? São os 2 quadros mais famosos, né?
Eu fico pensando na coitada da Vigée Lebrun, tendo 2 semanas só para repintar às pressas aquele quadro e recolocar ele lá no Louvre, assim, porque a imagem pública que as duas pensaram juntas, né? Porque também eu acho que é uma outra visão que a gente tem bastante assim a reconsiderar, é que o século XVIII ele é muito mais as sociabilidades no século XVIII e a relação que as pessoas travam, ela é muito menos individualizada do que a do XIX, a do XX e muito menos do que no século XXI, assim. Então, não é que a Maria Antonieta decidiu, eu quero fazer isso. É uma troca entre ela e a pintora e disposições da própria Academia Real, porque, né, a relação, não existe o indivíduo ainda está se consolidando, a visão do indivíduo e a visão individualizada da pessoa ainda está se consolidando, mas se a gente for entrar nesse campo, a gente pode ficar aqui até porque essa questão do indivíduo é uma grande questão de debate, né, para historiador, né? Com certeza. Mas, assim, é uma coisa relacional e diria que, assim, que o Thiago perguntou, né, de que a Vigée Lebrun, ela é o grande trunfo que a Maria Antonieta tem para criar a sua própria imagem pública fora, driblando as convenções sociais ali do momento. E justamente por tentar driblar tanto as convenções sociais do que era ser rainha da França, do que era ser mulher francesa, pertencente à realeza e austríaca, que ela acaba decapitada, que ela acaba guilhotinada, entre outras coisas. Não estou dizendo que é só por isso, porque ela usou o vestido X ou o vestido Y. Claro. É uma junção de fatores, mas esse é um dos fatores que me são caros, assim, que me são centrais, né? De tanto driblar e de tanto confrontar essas convenções, essas normas, mesmo com todos os privilégios. Obviamente é uma mulher privilegiada, branca, loura, austríaca, rica, rainha da França, não tem ninguém que ocupe um cargo que tenha uma posição mais privilegiada que ela naquele momento, só o rei e o filho, né? Então, mas ela é a terceira pessoa mais privilegiada da França inteira no momento, né? Mas de tanto driblar convenções, ela vai parar na guilhotina. Isso é um fato, né? Então, assim, e olha só, enfim, tem mil coisas, realmente a gente poderia, né, ficar aqui horas e horas e horas, até mesmo quando você fez essa comparação, né, do que é essas mulheres, o que é esse corpo feminino na segunda metade do século XVIII e o que seria, por exemplo, pensando na época que eu estudo, que é o Segundo Império Francês, que se inspira até no Antigo Regime, no Luís XV e no Luís XVI, mas que, em compensação, os corpos femininos são muito mais aprisionados. Né? A ideia do que é essa mulher da aristocracia no XVIII e o que é a mulher dessas novas aristocracias europeias, no caso francesas, ali por volta de 1850 e 1860, nossa, as mulheres são muito mais controladas. Né? O século XIX é muito mais castrador em relação ao feminino do que o XVIII. Não estou dizendo que o XVIII... a ascensão da burguesia, né? A moral burguesa. Você tem a moral burguesa no XIX, que não é uma questão colocada no século XVIII. Não que o século XVIII não tenha uma moral, mas ela não é a moral burguesa, é uma outra moral. Então a gente precisa ver qual é essa moral que está em jogo ali, quais são as convenções que a Maria Antonieta está colocando, que não é a mesma moral que a Eugênia que você estuda está fazendo com o Worf, né? Eu acho que bem diferente. Fazendo uma comparação aí talvez meio capenga entre, né, a minha pesquisa e a sua, eu acho que da mesma forma que o Worf talvez tenha sido um trunfo da Eugênia, eu acho que a Elisabeth Vigée Lebrun também é um trunfo da Maria Antonieta numa tentativa de uma criação de uma imagem pública que fosse favorável a ela. Favorável num nível pessoal, né? Num nível, claro que num nível pessoal e individual. E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque é uma questão assim que, digamos, eu vejo desde que eu comecei a estudar moda, né? Eu fiz a graduação de História há muito, muito tempo, né? Terminei a graduação de História em dezembro de 1991, eu estava terminando a faculdade de História. Então, assim, gente, agora em dezembro desse ano, completam 30 anos que eu fechei a graduação. Não tem tempo, trajetória aí longa. E comecei a estudar moda um pouco depois disso, né? Ali nos anos 90 mesmo. E como é que você vê,
né? Hoje, você que está no doutorado, você que é mais recente aí nessa trajetória do que eu, essa questão do avanço das pesquisas sobre moda dentro do ambiente acadêmico da história, principalmente. Comendo um pouco isso, de repente eu também vou falar um pouco, porque assim, eu já Ah, passei não, eu quero que muito problema por causa disso. eu quero que você fale, porque assim, se hoje tem problemas e sufocos, eu imagino como era, como devia ser pesquisar história da moda nos anos 90 e início dos anos 2000, porque assim, quando eu comecei a pesquisar a relação entre monarquia francesa, moda como transmissão de uma mensagem política pela Maria Antonieta, então três aspectos, né? Monarquia, disputa de poder, imagem pública e uma rainha, uma mulher, né? Quatro aspectos ou cinco. O aspecto que me causava mais problema era justamente a moda. Mas por que você está querendo estudar a transmissão de uma mensagem pública pela moda? Ai, porque moda é um tema tão... A mesma crítica parece que a Maria Antonieta sofria, sabe? Maria Antonieta, fútil. Estudar moda é fútil. Estudar moda é frescura. Estudar moda como é que eles gostam de falar? Da moda fútil, supérfluo e coluna de fofoca. São as três coisas que a academia gosta de falar de... Uma vez me falaram, já tem muito tempo, isso foi antes do doutorado, alguém falou assim, não, você estuda história da moda, é como se você estivesse estudando a perfumaria. Né? Isso, perfumaria, assim, você tá no setor da perfumaria, isso, já ouvi também essa, você está estudando perfumaria, é a perfumaria, né? E aí colocam várias coisas ali na lista da perfumaria, né? Porque a perfumaria tem moda, tem literatura, tem várias coisas na perfumaria, né? Mas se você pega, por exemplo, tá lá no Marx, sabe? O Marx, no século XIX, vai dizer que são as três necessidades básicas do ser humano, que é comer, ter um teto sobre a sua cabeça e se vestir. Então, assim, estudar roupa, estudar indumentária e depois moda, né, consolidada, que é a tese que eu defendo, em moda, num entendimento de sistema, como uma produção que visa uma massificação e um consumo, mas que, em última análise, cria um objeto, um produto material. Essa camisa que eu estou usando, a camisa que você está usando, que a maior parte das pessoas esperam estejam usando na sua casa, ou não, se elas quiserem ficar peladas em suas casas também, ótimo. Mas enfim, a moda gera uma coisa, né? Então, o que eu penso não é perfumaria, é o corpo, sabe? A gente está falando de corpo. Existe coisa mais básica do que o corpo? É o que todo mundo vê, é o seu corpo. E estudar moda é justamente estudar o corpo vestido, é você estudar uma coisa que, para mim, eu vejo como nível muito básico, assim, né? Eu sempre volto, né, no Marx, porque é uma pessoa que a academia de história gosta muito, e com toda razão. Marx é o pai um dos pais da sociologia, né? Junto com Weber, enfim. E que os dois vão dizer que são as três necessidades básicas do ser humano. Repito, comer, ter onde morar e se vestir. Então, que perfumaria é essa, sabe? Eu estou estudando a perfumaria e tenho amigos meus que são da área de história da alimentação, né? E que dizem que já ouviram também a mesma coisa, que estudar história da alimentação é perfumaria. Peraí, que perfumaria é essa? Perfumaria, estudar o que as pessoas comem, estudar como as pessoas se vestem, estudar onde as pessoas habitam, sabe? Ou, por exemplo, você ser um historiador dos objetos, ou dos produtos, ou de alguma coisa do tipo. Por quê? Porque o historiador tem que ficar só no campo ali das ideias, nos grandes eventos. Gente, vamos ultrapassar isso um pouco, né? Isso já deveria ter sido ultrapassado e... Né, ó o TikTok, o relógio fazendo tic-tac, sabe? Pleno 2020, pleno 2021, a academia de história ainda nessa visão de que, não, a gente só tem que estudar os eventos políticos, a gente só tem que estudar os percursos econômicos, as macroestruturas, os macroeventos, as grandes narrativas, né? Tudo bem, eu acho que isso ainda tem muito campo de estudo, mas assim, pode ter espaço para todo mundo, sabe? Então, não é uma competição, sabe? Por o que é perfumaria e o que não é perfumaria, o que é fútil e o que não é fútil. Conhecimento é conhecimento, sabe? Conhecimento tem o seu valor em si. O valor do conhecimento sobre moda é o conhecimento por si.
Eu não tenho que justificar por quê. Eu estou gerando, eu estou produzindo conhecimento. Ponto. Essa já está aí o meu valor, sabe? O valor do meu trabalho é gerar conhecimento. Não, e é interessante, né? Eu já ouvi vários comentários aí ao longo da minha trajetória, desde pessoas que achavam exótico alguém está estudando história da moda, a pessoas da história que, assim, uma vez, já tem bastante tempo, nos anos 2000, início dos anos 2000, eu estava com um colega e aí ele encontrou no cinema um conhecido dele que era da história, aí falou assim, vocês dois são da história e tal. Aí ele perguntou, mas qual a área que você pesquisa, qual é o teu objeto e tal? Aí eu falei, moda. Aí o cara, moda? Aí eu falei, moda. Ele, mas por que moda? Aí eu parei, respirei fundo, que é aquela hora que você mentalmente pensa em todos os palavrões do mundo, mas Sim. vou ser elegante. Aí eu parei, olhei para a Sim. criatura e falei assim, antes de eu te responder por que eu estudo moda, me diz uma coisa, qual é teu objeto? O que você está estudando? Você está fazendo mestrado, né? O que você está estudando? Aí ele falou que era alguma coisa relacionada a operários de uma fábrica nos arredores do Rio de Janeiro durante a Primeira República. Era alguma coisa assim. Interessantíssimo, é um tema que eu acho interessantíssimo, super válido. Aí perguntei, eu falei assim, como é que essas pessoas se vestiam? Ele, como assim? Eu falei, esses operários, eles trabalhavam com as roupas que eles usavam da própria casa ou eles tinham algum tipo de uniforme? Enorme. Tipo de mensagem, esse uniforme, se é que tinha, passava dentro daquele universo político-cultural dessa localidade aí, dessa fábrica. Quem produz esses uniformes? Onde esses proletários compram o uniforme? Com que dinheiro eles compram o uniforme, né? Eu acho que essa seria a minha resposta final, assim, né? Que a história da moda ela é uma porta muito interessante para você entrar na história social, que é o que a minha ex-orientadora, a Cida Mota, dizia. A Cida Mota dizia sempre que ela não era de história da moda, ela era de teoria e metodologia da história e história contemporânea, não era nem de história moderna. E ela estudou muito comigo, ela efetivamente fez um trabalho de estudo, ela sentou e estudou comigo. E no final do meu mestrado, ela virou para mim e falou: o que eu acho mais interessante é você ter conseguido me mostrar e me provar. Ela já é uma senhora, né, já com muitos anos de academia, professora, titular da UFRJ, você conseguiu me provar ao longo do mestrado que a moda ela é uma porta de entrada muito interessante para a história social, para como as pessoas socializam e têm práticas sociais específicas em determinados períodos. É o exemplo que você deu do aluno de mestrado que falou, mas por que história da moda? Porque eu estudo os operários nos arrebaldes do Rio de Janeiro. Peraí, esses operários estão vestidos. Se eles estão vestidos, você pode levantar infinitas questões sobre partindo do que esses operários estão vestindo. É igual a que a gente discutindo sobre a Maria Antonieta. Eu posso pegar um vestido da Maria Antonieta e em cima desse vestido, ou desse estilo, levantar 50 mil questões relacionadas à história social. Por exemplo, quem produz? O que esse vestido significa? De onde vem o material desse vestido? Onde ele é produzido? Qual é a mensagem? Qual é o significado? Onde ele circula? Quem adapta? Quem consome? Então, assim, a história da moda, ela efetivamente, ela precisa mesmo, eu acho que precisa ser vista como uma porta dentro das muitas portas da história social, né? A minha formação é história social. Então, eu sempre volto para a história social. Eu estava, outro dia, eu não lembro, eu estava alguma palestra que eu assisti online e eu achei interessante o professor ou professora falou algo mais ou menos que é o seguinte, né? As pessoas usam, né, uma expressão de que a moda é uma segunda pele. E aí ela falou assim, não, a moda não é uma segunda pele, a moda é a primeira. A roupa é a primeira pele, porque é como você se mostra e você se constrói por meio da aparência vestida. Então você entra na sociedade vestido ou vestida. Então a moda não é uma segunda pele, ela é a primeira. A segunda pele é
nossa pele realmente. Eu achei essa Ninguém vê. bem pertinente, né? Passei Sim. inclusive, até a usar isso em alguns, Ah, gostei também. Não é uma segunda pele, é verdade? É a primeira, é o que a pessoa vê, né? É o que a pessoa, é o que você, é como você se coloca no mundo, né? Como você vai circular no mundo. Você não circula nu, você não circula por aí nu, né? Então você moda entendida nesse aspecto mais amplo de roupa. Eu é, acho que essa é importante você também trazer isso, porque às vezes a gente tem uma visão muito glamourizada, eu acho que senso comum tem uma visão muito glamourizada quando você fala moda. A palavra moda também é uma coisa que causa um estranhamento. A moda. Então, imediatamente você já pensa grife, grande costura, alta costura, Chanel, Dior, Versace, as grifes e tal. E, na verdade, a gente tem que entender que moda é a roupa, sabe? Moda é também a roupa. Claro que são as grifes, são as tendências, é o sistema, é a indústria, é o campo, mas em última análise é a roupa, sabe? É essa camisa aqui que eu estou usando, sabe? É a camisa que você e que as pessoas estão usando. Então eu acho que é por essa direção aí que eu falaria aqui. E eu fico muito feliz de ver, na verdade, de ver e poder estar participando e ver muitos ambientes novos sendo criados. Por exemplo, eu acabei de participar num evento magnífico da UFJF, que é Mulheres e Escrita da História. E é um evento que já teve no ano passado e agora teve de novo uma mesa sobre moda e mulheres. Então, reunindo vários eventos, ou o de história política da UERJ, né? Que tem a mesa específica coordenada por você e pela professora Camila. Assim, vários outros eventos acadêmicos em história e em sociologia também, né? Tem aberto mesas e espaços específicos para o debate da moda. Eu fico realmente muito feliz de ver em tão pouco tempo, porque na graduação, quando eu fiz em 2009, 2010, eu já tinha essa crítica e agora e não tinha tantos espaços aqui no Rio, por exemplo, que eu me lembre o espaço era o seu na UERJ e Cefini, era isso, sabe? E agora poder ver que tem outros espaços em pouco tempo, 10 anos, sabe? Quando eu saí da graduação, quando eu entrei na graduação e me formei, né? Ter uma variedade tão maior de espaços e também de pessoas produzindo, porque as pessoas vão perdendo o dedo, vão deixando de ver que é perfumaria, então você vai tendo outras pessoas e outros historiadores e outras perspectivas poder participar desse movimento maior de criação de um campo e de abertura de um campo é muito bom, assim, eu gosto. Poder estar aqui com 35 pessoas conversando sobre isso, sabe? Discutindo sobre isso, não só sobre a academia, sobre a história, ou sobre a Maria Antonieta, mas sobre o estado geral da arte, né? Dos estudos, assim. Eu fico muito feliz, né? Nós criamos o simpósio na UERJ em 2012. Foi em 2012 a primeira edição do simpósio. Ele aconteceu todos os anos, exceto o ano passado. E esse ano ele volta a acontecer agora em novembro. Já fiz a inscrição. Que Já fiz a inscrição. E a gente, cara, é muito interessante. Eu e Camilo olhamos quantas e quantas pessoas, né, passaram pelas nossas mesas ali na UERJ. Pessoas que vêm da história, pessoas que vêm das artes, da comunicação, do design, da sociologia, psicologia. Mas é bem interessante o que a gente também tem percebido aí nos últimos 4 anos, eu acho, o crescimento também de pessoas da história. E que chegam sempre para a gente com essa questão. Tenho dificuldade em encontrar alguém da história que possa trocar ideia comigo. O meu orientador me aceitou, mas ele ou ela não trabalha com moda, o que é comum. A gente tem realmente que pegar um orientador que não trabalha com moda, é difícil ter alguém da história trabalhando com moda. Mas, assim, as pessoas chegam com muitas queixas, inclusive da dificuldade, porque, às vezes, nos programas onde elas estudam, seja na graduação para o TCC ou para entrar numa pós, que as pessoas às vezes tentam te convencer a trocar o tema, né? Trocar o objeto. Às vezes continua com a mesma época, mas vai por outro caminho, não trabalha com moda, trabalha com, sei lá, com as cartas do fulano para fulano, não sei. Vai por outro... Isso foi uma coisa que eu quase fiz, largar a parte da história da moda e ir para, por exemplo, as cartas. As cartas sempre foi uma coisa meio tentadora e que me era oferecida constantemente. Assim, mas por que você está tão preocupado com
com a aparência da Maria Antonieta, ou com a aparência das mulheres parisenses, que agora a minha pesquisa é mais alargando, saindo da corte, da aristocracia e indo para Paris e para o feminino e para as mulheres de Paris, né? Porque as aparências das mulheres parisienses você pode estudar, sei lá, como as mulheres parisienses estavam pegando em armas para fazer a revolução. Sim, mas as mulheres parisienses que pegam em armas para fazer a revolução, elas estão vestidas com alguma coisa. Então, não, eu não quero largar as aparências, eu não quero largar como as pessoas aparentam ser, porque eu acho que aparentar ser é transmitir alguma imagem relacionada ao ser. Então, assim, não é só aparência. A aparência tem um símbolo, né? Tem um significado, algo mais bruto por dentro. E eu não quero largar isso, sabe? Eu acho que as pessoas não podem largar isso, igual você falou. Ah, mas você muda de tema, mantém ali o mesmo recorte temporal, o mesmo espaço, mas, poxa, moda, aparência, sabe? É bem comum isso acontecer. Antes de ingressar na UERJ, eu fui tecendo, né, contatos entrar no caso, no doutorado na UERJ, né? Eu já tinha estudado antes na UERJ. Mas eu fui tecendo contatos com pessoas de outras instituições também, falando da minha ideia. E aí eu senti, sim, uma resistência, né, de várias pessoas, e que alguns eram bem gentis e tentavam, mas se você pesquisar tal ponto sobre o período Napoleão III, tentavam fazer com que eu mudasse, do tipo, olha, eu posso te aceitar se você for por aqui, deixa Uhum. a roupa em segundo plano e vai para outro caminho. E aí foi bem curioso que quando eu conversei com a minha orientadora, que é a Lúcia Bastos, né, e ela leu a primeira versão do meu projeto, que depois mudou bastante, mas eu mantive a moda, e ela não é uma pessoa da moda. Né? A Lúcia, inclusive, ela, assim, o primeiro ponto que chamou a atenção, como eu ia trabalhar com Napoleão III, é porque a Lúcia tem uma pesquisa sobre Napoleão I, que não é sobre moda, Uhum. mas ela tem uma pesquisa sobre Napoleão I, e por isso que eu fui chegar até a Lúcia. Ela não tinha sido minha professora na graduação, não a conhecia, a não ser de Sim. evento, vê-la falando, mas eu nunca tinha conversado com ela, né? E ela leu, eu mandei por e-mail meu pré-projeto e tal, né? E aí ela só me respondeu alguns dias depois, dizendo que tinha lido e que gostaria de conversar comigo pessoalmente. E aí eu fiquei assim, bem, ela não disse nem que ela gostou, nem que ela não gostou. Ela só falou que Ai, ela... meu Deus, a ansiedade. Aí, Eu, como uma pessoa cara, ansiosa, eu aqui já pensando, meu Deus, que surto. aí eu falei, gente, a Lúcia é uma pessoa assim que eu admiro toda a trajetória dela, os livros dela, aquela coisa toda, né? E do tipo, ela me manda um e-mail na sexta-feira e marca comigo para terça. E aí passar o final de semana naquela coisa. Será que ela vai falar? Será que vai ser uma Aham. pessoa que vai me dizer que é para eu mudar o meu rumo, né? Uhum. Aham. Vai querer que eu estude lá porque ela fez um estudo em cima de panfletos políticos. Será que ela vai querer Sim, a mesma coisa com Napoleão III? Aí eu terceiro. conversei com ela. Ela falou assim: gostei muito do seu trabalho, acho super pertinente, acho que há alguns ajustes para serem feitos, mas acho que você tem um bom tema para o seu doutorado, né? Aí eu assim desmontei de felicidade na cadeira. Ai, né? Que coisa linda. E É do a tipo, mesmíssima, é muito parecido, então, Paula, a mesma coisa que aconteceu com a Cida, assim, quando eu apresentei o tema para ela, a primeira coisa que a Cida disse foi, ela também falou isso para mim, ah, não, você me manda aí um pré-texto, uma coisa assim mais formal, e depois a gente marca pessoalmente. Aí eu mandei, ela marcou, e aí eu apareci lá e ela falou, não, o que me chamou a atenção é justamente o seu foco e como o foco do seu objeto central é exatamente a aparência. E eu acho que, palavras da Cida, da minha orientadora, não minhas, de que o que eu gostei é que você se propõe a sair da mesmice. É sair da mesmice que tem aqui, no caso, se referindo ao FRJ, né? Sair dessa mesmice que tem aqui, que você está trazendo uma coisa, um objeto novo que é a aparência. E aí eu fiquei, que bom, passei no teste e ainda recebi um elogio ali, assim, então fiquei tipo, ótimo. Não, e foi, no meu caso, assim, interessante, porque aí a Lúcia, ela tinha um trabalho com Napoleão I, e a Lúcia orientou a Camila no mestrado, Ah, né? No doutorado, não. Ela foi da banca do doutorado, mas a Camila fez o doutorado na PUC. E ela tinha orientado a Camila
eu acredito que a Camila tinha terminado o mestrado 2 anos antes de eu entrar no doutorado, e aí nisso ela, assim, tinha um diálogo, né? E foi assim, fabuloso. Bem, algumas pessoas estão aqui pedindo para eu falar dos cursos. Vou falar brevemente aqui, eu já havia comentado antes, que há 2 cursos de História da Moda para começar, que um é A Moda Vai ao Cinema, Interfaces entre Cores e Roupas, eu e a Camila Mundel, que fizemos ontem, inclusive, a live da Meli Poulain, e na próxima quarta-feira nós vamos fazer uma live sobre o Hitchcock. Então, quarta-feira, 19h30, tem live eu e Camila sobre Hitchcock, e no dia 14 de setembro, quando a moda vai ao cinema, que é o nosso curso aí de 6 encontros. E logo depois eu começo o curso História da Moda, de Charles Worth a Chanel. A gente vai trabalhar aí mais ou menos da década de 1860 até os anos de 1920. E no dia 13 de setembro eu começo o curso Mulheres na Arte, do Renascimento ao Barroco, pelo Instituto Italiano de Cultura, aqui do Rio de Janeiro. E é um estudo que eu tenho feito já há algum tempo sobre a invisibilização das mulheres na arte. Então, eu tenho um levantamento aí grande de mulheres pintoras dos séculos XVI e XVII, é um número bem grande mesmo, e eu vou dar esse curso. Imagino o número de pintoras que não entram para os anais históricos, não entram para os registros e para os... É impressionante. E, assim, à medida que eu ia pesquisando, levantando, e a maior parte da bibliografia em língua estrangeira, tem pouca coisa em português, até uma pesquisadora do Rio Grande do Sul faz um trabalho bonito sobre Artemisia Gentileschi, mas assim, muito pouco. Aqui no Brasil, acho que está vindo mais gente agora aí nos programas. E com isso, enfim, esse curso vai ser pelo Instituto Italiano de Cultura. Quem tiver interesse, pode falar com a Gesto Cultural, Gesto com 2 T's, Gesto Cultural, que a Gesto passa as informações, o Marcelo passa as informações tanto pelos cursos que eu faço com a Gesto, assim como o curso pelo Instituto Italiano de Cultura, que é esse sobre as mulheres na arte. E, enfim, quarta-feira a live sobre Hitchcock, eu e a Camila Mundel, né, falando sobre os figurinos e sobre as cores de Hitchcock. E no próximo sábado, às 17 horas, nós teremos uma outra edição do Papo com o Debon, convidado surpresa. Durante a semana nós vamos revelar aí quem vai conversar, quem será meu próximo entrevistado ou entrevistada. A ideia é que agora, todo sábado, às 17 horas, nós temos aqui um papo com o Debon. E, Felipe, para eu fechar aqui o nosso bate-papo, eu vou fazer exatamente o que na semana passada, porque aí eu fui entrevistado, né? O Papo com o Debon. Eu assisti. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa que o professor Tiago Pires fez. Eu vou te dar algumas palavras e você... Gente, esse é Leonardo José, ele tinha que se manifestar. Presença ilustre de Leonardo José, conheço Leonardo José pelo Instagram. Maravilhoso. Eu vou te dar algumas palavras e você tem que me dizer o primeiro nome que vem à sua cabeça. Só pode um nome. Tá legal? Tá, ok. Então vamos lá. Uma cidade. Viena. Uma atriz. Bette Davis. Ator. Helmut Berger. Uau! Um designer de moda. Yves Saint Laurent. Também amo, amo, amo. Um livro. Yves Saint Laurent. A Convidada, da Simone de Beauvoir. Meu livro preferido do mundo. Filme. Filme... O Ovo da Serpente. Bergman. Uma banda. Garbage. Cantor. Não sei, eu quase não escuto homem cantando. Eu tenho esse problema, eu não escuto quase homem cantando, sei lá. Cantora, eu falaria Placebo, que é uma banda que eu gosto muito. Seria o Brian Molko. Enfim, ok. Um ícone pop. Ícone pop, Maria Antonieta? O ícone pop, Maria Antonieta, pronto, Maria Antonieta. Cantora eu teria uma lista imensa. Cristina Aguilera, Lady Gaga, Maria Callas. Eu sou completamente eclética. Eu vou assim, dar... Uma seria a Cristina Aguilera, com certeza, a minha preferida, atual, né? Mas assim, eu sou música completamente eclética. Eu vou da ópera até... Homem não, tá. E uma viagem de sonhos que você quer fazer?
Ah, mochilão pela Europa ou pelo leste europeu, qualquer mochilão eu topo, qualquer mochilão, em qualquer lugar eu topo aí, já fiz pela América Latina, eu topo qualquer mochilão que tiver na Europa agora, né? Vamos pra Europa. Tá ótimo. Enfim, eu agradeço imensamente. Você não imagina como eu estou grato pela tua Obrigada. Foi ótimo, um prazer, prazer é meu sempre, para poder e participar de qualquer. agradeço imensamente a todos vocês, né, que estão aqui nos acompanhando. Né, é um dos pontos positivos, né? Todo esse mundo digital, virtual, traz uma série de questões aí que são realmente ruins, mas também trazem muitas coisas legais, e uma delas é a possibilidade da gente democratizar o conhecimento e de poder trocar, né? De trazer Uhum. pessoas que, de repente, estão aqui comigo e que podem ser vistas de qualquer lugar do mundo no mesmo instante ou depois pela gravação. A live vai ficar gravada no meu perfil, vocês podem acessar, daqui a pouco eu vou postar. E, enfim, até quarta-feira na live com a Camila sobre Hitchcock e sábado que vem às 17 horas um outro papo com o Debon. Gente, muitíssimo obrigado a todos. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada. Tchau, Beijão. tchau, Paula. Beijão, bom fim de semana. Tchau.